Oi, gente, eu sou Fábia Lima Eu sou Heraldo Andrade. e tá começando mais um episódio do nosso podcast, O Grito da Emily. Antes de começar... Peraí. Ficou tudo escuro aqui. Por quê? Deu um apagão. Dessa vez eu é que não esperava por essa. Deixa. Dessa vez eu não esperava por essa. Olha, Heraldo fazendo gracinha. Gostei. Antes da gente começar falando sobre o jogo, eu necessito falar sobre a transmissão de hoje. Geralmente, já é bizarra a transmissão dessa... Como é o nome? Dezão. Dazo, D-A-N-Z, que eu não vou me emprestar para falar o nome que eu não sei, certo? Já é uma falta é um show de desinformação. Os caras, nitidamente, eles não conhecem os jogadores, eles não estão nem aí pro campeonato. Isso não é de hoje não, sabe? Isso a gente vê de várias transmissões, mas hoje foi mais bizarro. Ele trocava o nome de Cariús caiu no chão, ele chamava Cariús de Juba. Ele chamou Gabriel Everton Santos de Sabino. Everton de Eduardo. Eduardo não tá nem jogando, gente. Nem relacionado, tá nem machucado. relacionado tava. Tá E em o cara casa, eu acho que chamando... ele tava assistindo em casa. O que é que eu tô fazendo no campo? E o cara vai ganhar um salário, né, Diego? E Everton não tava jogando, então assim, falando muita besteira. E tocou no assunto de 87. Né? Que inclusive o Sport fez aniversário e tal, de 87, todo mundo já falou sobre isso, todo mundo já sabe tanto dessa história. O cara, sabe aquele show de desinformação? Aquele show de que assim, parecia conversa, porque minha avó acha, meu avô, meu pai naquela época, sabe? Uhum. E o Sport, engraçado é que ele falou um bocado de coisa, aí a galera no Twitter, botou pra gerar, né? Aí ele pegou e voltou. Xingou muito no Twitter. Xingou muito no Twitter. Eu tava acompanhando, né? E a galera, ele pegou, voltou e falou, não, porque o pessoal... Ele inclusive disse que o No esporte... meio da transmissão ele foi lá ver, né? Deixa eu ver se eu... Claro, né? E Se engraçado eu tô no é que aqui. ele chegou a falar ali que o Sport tinha entrado na justiça para poder garantir o título de 87. E quando não foi nada disso que aconteceu. Uhum. O Sport já tinha sido declarado campeão de 87. Flamengo entrou na justiça e todo aquele processo que a gente já sabe, tudo aquilo que todo mundo já sabe. No final das contas, ele ainda cita André Galindo, falando de um livro que André Galindo escreveu realmente, de fato, de direito e de cabeça, que foi o gol de Marco Antônio, né, de cabeça. Marco Antônio! Aí eu disse, esse cara, inclusive eu tirei foto com o Marco Antônio, tá? Desculpa aí, muitos anos depois, o cara é muito gente boa, o cara é super simpático. Inclusive tá seguindo a página da gente. E alto. E alto, né? É verdade. Eu não postei na página da gente, não. Eu postei no meu perfil pessoal. Mas eu sou baixinha, então o cara já era ficou aquela diferença da bexiga. Inclusive ele segue a gente aí, ó, Marco Antônio. Mas falando dessa história, ele falou, não, inclusive para quem quiser entender mais sobre 87, lê esse livro, não sei o que eu fiz. Ele não leu não, né? Porque se ele lesse, eu não tinha falado tanta besteira. Mas eu já falei tanto. E eu acho que o torcedor não merece esse tipo de transmissão. Porque mostra o descaso que tem, sabe? É tão ruim. Eu nunca pensei que eu ia sentir tanta falta de Rembrandt Júnior, velho. Juro por Deus, eu nunca pensei que eu ia sentir tanta falta de Rembrandt Júnior, de Cabral, de todo mundo. Ai, vamos lá. Depois disso, vamos começar falando... Depois dessa intro... Depois desse desabafo de torcedora inconformada com essa ideia AMZ, que eu não vou falar esse nome. Vamos agora desabafar sobre o jogo. Vamos falar sobre o jogo. Já começou. Não, vamos começar do começo, né? Porto Sport, lá no Lacerdão, em Caruaru, iria começar de 8 horas da noite, pela 7ª rodada do Pernambucano. Aquela história do jogo que antecipou a rodada, que mudou lá, tá? Sim. Então, vamos começar com a escalação? Heraldo Andrade. Vamos lá. Foi Renan, Everton, Sabino, Chico, Cariús, Pedro Martins, Fabinho, Jorginho, Juba, Gabriel Santos e Labandeira. Muitas mudanças aí, né? A gente sabia e Anderson Moreira já tinha sinalizado que haveriam alguns jogos que iriam poupar alguns jogadores. Acho prudente. Até da sequência da Copa do Nordeste que vai vir aí, né? Exatamente.
É uma sequência muito grande, mas já começa a dizer aqui, pra que leva os meninos da base se não vai usar? E praticamente o banco foi praticamente a base, né? Cara, muitos meninos ali, oportunidade, era um jogo de você dar pra esse menino jogar, pô. Uhum. Bota os boys da base, velho. Que preconceito da poxa é esse? Eu não consigo entender. Por que isso não? Sinceramente. Vamos falar sobre essas mudanças, né? Everton entrou. Boa sorte lá. Everton entrou porque Eduardo machucado, né? Chico entrou no lugar de Thierry, poupado. Eu acho que nada demais, mas foi poupado. Pedro Martins continua. Pedro na vaga de Martins Ronaldo, continua. Né? Não sabe se Pra vai... mim, Ronaldo já perderia essa vaga aí. Gabriel Santos e Labandeira, que foi também essa mudança, que Love também não jogou hoje, eu acredito também para ser poupado, né? E Edinho, né? E Edinho também, eu acho que o desgaste grande deles, né? Eu acho que se tem a oportunidade de poupar, quanto a isso, eu acho que ele estava certíssimo de poupar a galera, certo? Mas já deixo aqui antecipadamente que deveria sim, poderia sim, era um jogo sim para usar os meninos da base, sabe? Eu não entendo para que você vai, para que você leva. Relacionou, tu vai até falar deles agora, né? Ou não? Foi quem tava no banco era Denival, Renzo, Vitor Gabriel, Davidson, Fábio Matheus, Lucas André, Juan Xavier, Jean Carlos e Kaique. Certo, fora o Wanderson Paulinho, né? Fora esses que Sim, estavam fora esses que entraram, João né? João Igor, Wanderson e Paulinho. Quer falar logo quem saiu, quem entrou, ou tu vai falar mais embaixo? Eu vou atropelar tudo hoje, que eu tô morrendo de sono, tô até essa hora acordada. Não, só quem entrou depois na partida foi João Igor no lugar de Pedro Martins, Wanderson no lugar de Jorginho e Paulinho no lugar de Labandeira. E perdeu o gol na cara, né? Os dois. Tanto o Paulinho, que foi no final ali, foi bem cara, como o Labandeira também, né, cara? Assim, poucos lances no jogo pra gol olha, os caras desperdiçam. Eu acho que já seria um jogo difícil, porque o Porto, até há uns dias atrás que eu vi, o Porto era a melhor defesa do campeonato. Só tinha levado 2 gols, né? Eu ainda não sei se ele ainda é a melhor defesa aqui, salvo engano, porque a matéria que eu vi dizia que o Porto era. Só falar uma coisinha aqui rapidinho, eu falei até no outro podcast, que o Sport não voltaria para Recife. Sim. Ficaria em Gravatá. Mas isso foi a informação que a gente ouviu no rádio. O repórter estava falando sobre isso, por isso que a gente falou aqui. Mas não foi o que aconteceu. O Sport voltou para Recife no mesmo dia daquele jogo lá da Paraíba. Então eu acho legal a gente pontuar isso aqui, né? Que foi uma informação não tão certa. 10 minutos se lascou na volta, né? Pegou uma chuva arretada em Recife. Tanto é que eles se representaram depois, né? Foi. Então, assim, a gente já imaginava que seria um jogo mais chatinho por conta disso, do Porto ser um dos melhores, as melhores defesas do campeonato. Mas vamos lá. Aí... Primeiro tempo, pode começar. Top ficar aqui, né? O primeiro tempo. Começou o jogo, apagão, né? Depois de 2 minutos e pouquinho. 2 minutos por aí. Que começou o jogo. Parece que o gerador deu uma esquentada. É um negócio tão estranho, porque veja, eu não sei, tá? Eu tô falando aqui, é uma coisa até que eu nem deveria falar porque eu não tenho conhecimento, mas assim... Senão vai ficar igual o cara lá. O cara da transmissão lá, é o lema, se você não sabe, não fale. Mas eu vou quebrar isso aqui pra falar. Começou o jogo... Apagou ali só no campo, né? Em volta, até na transmissão dava para ver os refletores no campo, mas em volta, nas cabines, todas as coisas já tinham lá. Então, o que a gente imagina? Que esse gerador, ele abastecia só esses os refletores no gramado, né? Dá pra gente entender isso aí, mas depois... ficou lá todo mundo no apagão, chamou lá a galera da energia, ajeitaram lá e ele tinha que... Disseram que tinha que esfriar para poder ligar, e tem aquela história do refletor, porque também é um campo, né? Não tem. Então a gente tinha que sair. Então houve esse apagão, o primeiro apagão. 26 minutos durou. 26 minutos de paralisação por conta do apagão, mas acho que seguiu até o final do jogo. Né? Foi. Aí, tipo, o jogo continuou rolando o tempo. Aí nos 37 minutos teve um gol do Sport, mas foi anulado, né? Gabriel Santos recebeu uma bola, isso foi No caso, o Gabriel Santos estaria impedido, né? Foi no início da jogada que foi anulado, né? Mas Gabriel Santos recebeu um passe, e aí ele seguiu até quase na linha de fundo, né? Cruza para a Labandeira,
Labandeira faz o gol, né? Mas Aí aí, vê, por que não para a jogada antes? quando o Gabriel recebeu a bola, É né? uma coisa que Porque fica naquela dúvida, tá ligado? Se foi mesmo, se não Não, foi. o pior. Vamos esperar ver se vai sair o gol, aí a gente Aí a gente anula, não sei anula o quê. por via das dúvidas. É. Mas uma coisa também que na transmissão não dá pra gente ver direito. Não dá pra traçar né? linha de bola, não dá pra pra fazer você nada, ver direito pô, porque na só tem transmissão. aquela câmera assim, né? Não tem aquela câmera lá. Não. Eu acho que a galera quer fazer transmissão, tem que se organizar. É uma direitinho, câmera só e sabe? acabou. Se o cara fica É. rodando de um lado Então pro outro, você de não um lado pro consegue outro, ver, pô. não dava pra gente traçar. Tem uma foto até no Twitter que Pedro Maranhão colocou, mas não consegue. Tem gente que acha que foi, tem gente que acha que não foi, mas eu acho que a imagem é muito inconclusiva. Não dá pra gente traçar direitinho, né? Não dá, não. Mas na via das dúvidas foi impedir. Foi 73 minutos, Juba cruzou uma bola, sabe, não dá uma cabeçada, dá uma ajeitada pra Cariús, mas ele pega meio de coxa, dá uma finalizada. Foi Eu nem tinha lance visto bom que seria também, meio mas, de coxa, né? Que eu fiz, meu irmão, como é que o cara perde? assim, seguindo a mesma coisa da transmissão ruim, né, eu vi meio de Não, coxa. mas realmente, depois eu dei uma olhadinha, eu acho que foi de coxa mesmo. Não tinha como o cara fazer tacamoleste. Aí foi difícil. Um minuto depois, Cariús recebe uma bola boa também, cruza pra trás, e aí Jorginho chega de frente também pra grande área, bate, mas não... Nada, pra cima. Roberto Baggio. Nada. Foi muito Roberto Perdeu muito Baggio gol hoje. aí, né? O Sport também perdeu muito gol. Eu achei. Aí o juiz deu 2 minutos de acréscimo. Aí, segundo tempo, né? Aí 18 minutos, teve uma bola boa de Jorginho. Ele recebeu na área, passa pra Labandeira, mas... Não, de Roberto Baggio de novo. De novo, pô. Joga pra cima. 20 minutos, teve outra jogada de Labandeira pra Gabriel Santos, dentro da área. Só que aí ele foi derrubado lá, ficou pedindo pênalti. Mas acho que não foi nada não ali não. Acho que também Achei não que foi não nada, foi nada não. Agora você vê que teve chance de chegar, mas quando chegava ali, aquela velha história de finalizar, difícil ali na área, sabe? É uma hora... Esses caras do banco aproveitar, né? Não é não, pô. Tá certo, É a isso. oportunidade que tem de você buscar ali. Cada jogo é um jogo, né? Não sei. Não dá pra ganhar tudo, né? É. Não Aí dá pra ganhar 35 tudo minutos. também. 35 minutos. Já perto a gente Meu já tava irmão. invocado, né? Aí, Gelati. Meu Gelati Gelati é. Né? Ah, não, é Gelatina. gelato, desculpa. Gelati. Eu ia dizer que gelati Tô era chamando sorvete. o cara de gelatina, pô. Tem vergonha. Fui eu não, garoto, foi tu. Gelati deu um pipoco, pô. Na bola. Eu vi gol aí, velho. Bateu no travessão. Renan Oxe, nem Pegava. Nem Renan não sentia nem o sentiu cheiro da o bola. cheiro da bola. Não, sentia não. Aí 45 minutos, uma esperançazinha que a gente teve, o Porto sai errado, pô. Entregou a bola assim pra Paulinho, Foi. de frente pra grande área. Chutou, ainda meio que ia passar pelas saias Pela do goleiro. saia do goleiro, mas o ele- goleiro ainda pegou ali. Foi, Ia lascar o goleiro, mas Paulinho também foi fraco, né? foi. A batida Foi foi fraco. fraca, então Foi bem no meio, foi bem no goleiro, né? foi. Ó, o público foi 4.874, uma renda de 141.910 mil. Bom, tá? Pra um jogo de... Que dia é hoje? Eu tô perdida. Pra comprar Quarta-feira. um gerador novo. Meu Jesus, foi ele que falou, viu? Vamos Sim, lá, aí- fim das rodadas, 7 e 8. Aí teve o jogo hoje, foi Porto e Sport, pela 7ª, foi 0x0. E teve Caruaru City e Maguari, pela 8ª Oxe, rodada. de 2 a- Maguari ganhou do Caruaru City? Foi 3x2. Como é, menino? Meu irmão, o Caruaru City tá muito ruim, velho. Tá perdendo pro Maguari. E aí, hoje finalizou a Ele empatou, 7ª e a 8ª Pode rodada. botar o Maguari. Tudo bem. Sim, hoje finalizou as duas rodadas. Pelo menos foi um pontinho. A gente sabia que não ia ganhar tudo, né? Na verdade. Sport segue invicto, né? Com esse empate. Tudo E verdinho, aí- que bonitinho, na tabela. Vamos dar uma olhadinha na tabela. Tá. Sport em primeiro com 17 pontos. E chega pelo esporte com gosto. Retrô em segundo, 13 É. pontos. Náutico em terceiro com 12. Santa Cruz em quarto com 11. Maguari em Olha o quinto com 10. Maguari! Foi. Olha, Ibis. Poxa. Ibis, sai da zona, né? O Ibis Em ganhou, pô. sexto com 9 pontos. Ibis ganhou, não foi? Esse último, parece que Ibis ganhou. Cadê? Foi Foi 2x0. 2x0 no Belo Jardim. Sétimo, não é o- Salgueiro com 9 pontos. Petrolina com 9. Petrolina em oitavo, né? Com 9 Com pontos. 9. Em nono tá o Central com 9. Aí vem na zona de Na rebaixamento. zona, Porto com 9. Afogados, 7. Belo Jardim, 2. Caruaru City com 1. Meu irmão, Belo Jardim saiu da última posição. Caruaru City pegou lá. Essa última posiçãozinha.
E aí? Vamos falar do próximo jogo? Vamos. Já Fala que aí. é um clássico Náutico Sport. Vai ser no sábado, que inicialmente seria de 4h30 da tarde. É um campeonato de Mas- mudanças, né? É, porque Esse a campeonato. SDS sai pedindo tudo, né? É data e hora. Solicita um bocado de coisa, só não deixa entrar, não deixa a gente fazer a festa. Mas solicitar mudança, eu nunca vi um negócio desse. Mas tudo bem. Acho que é por conta das prévias também, então eles acham difícil fazer as duas coisas. Então, saiu de 4h30 para as 8h30. Isso é um tipo de horário que... Oi, Lasca o torcedor. Né? lasca o torcedor. Não, engraçado que a gente nem vai falar, iria falar, eu acho que disso agora, mas o jogo do Bahia passou para 9h da noite. Que a gente ia, né? Heraldo já me deu banho de água fria. 9h da noite. Quase que a gente não chegava em casa no... Qual foi aquele jogo? No último jogo, qual que a gente foi agora? Olha, Afogada, não sei. foi. Vê só. Para esse jogo do Náutico, é torcida única. Uhum. Aquela palhaçada. Desculpa aí, mas eu vou dizer que é palhaçada, certo? Porque pra mim, isso fere o estatuto do torcedor. Isso quer acabar com o futebol. Quer sim acabar com o futebol, certo? Porque é um clássico. E não é dessa forma que acaba com violência de torcida organizada. A gente cansa de falar isso aqui, eu canso de falar disso. Não é assim que se acaba com violência que é fora do estádio, certo? Não é dentro do estádio. Alguns torcedores do esporte lá no Twitter estavam dizendo que iriam assistir esse jogo como torcida do Náutico, que eu acho Pena, também uma loucura, né? Você fazer isso, Nada isso a dá ver. vazão a muita coisa, a confusão principalmente, porque imagina, você tá lá no meio e a galera fica sabendo que você é do esporte e a galera do Náutico gera uma confusão ali depois. Uhum. Desnecessária. Mas isso tudo culpa da FPF, tá? Eu vou bater nessa tecla aqui. FPF, SDS, governo de Pernambuco precisam buscar uma alternativa, uma forma de acabar com a violência sem punir o restante dos torcedores. Uhum. Porque, infelizmente, aqui em Pernambuco é muito ruim gostar de futebol. É muito ruim querer ir para estádio. É muito ruim querer fazer uma festa no estádio. Porque são coisas bizarras que são impedidas que aconteçam por conta de uma... como é que eu posso dizer? Aquele negócio de impedir não. Por conta de segurança, acabar com violência, com várias aspas aqui, porque não é assim que se acaba não, certo? Então eu acho que essa questão de torcedor do esporte ir lá é um erro, beleza? Independente desse erro aí da SDS e tal, mas a SDS inclusive disse que vai tentar identificar, né? Tentar. Certo? Para isso aí elas eu vou até parar de falar, porque senão eu vou acabar sendo processada ou presa. Mas eles disseram, saiu até uma nota dizendo que iam tentar identificar e tirar os torcedores do esporte. Torcedores, não façam isso. Escutem pelo rádio. Não vai passar na Globo, infelizmente, porque é de 8h30. Se fosse de 4h30 até passaria, porque é um sábado. E hoje teve o jogo de Santa Cruz também, a gente nem pelo rádio... Não, só no finalzinho que eu escutei pelo rádio. Fui obrigada a assistir naquela porcaria daquela transmissão. Que, sinceramente, olha... Sim, mas esse Sim, jogo aviso dado do- aí sobre essa questão de do torcida. esporte do Náutico Esporte, né? Vai ser lá nos aflitos. Aí o último confronto teve Esporte e Náutico. Foi lá na ilha, né? Série B e tal. O Esporte ganhou de 2-1 de virada. Uhum. Vamos ver. Uso. Mantém, né? Vai manter, meu filho. É Olha, o segundo clássico, né? Do ano. veja, é uma informação muito importante que a gente deixou de falar aqui, Heraldo Andrade, no outro episódio. Tivemos a saída. Por que eu tô falando assim? Tivemos uma notícia a notícia boa é pra urgente. gente. Notícia de última hora. De 10 dias atrás, né? Não faz tempo, mas a gente esqueceu mesmo. Thiago Mas vale Lopes saiu do ressaltar. esporte, pô. Foi. Vale muito ressaltar. Ele saiu do esporte, foi pro Vitória por empréstimo, mas já encerrou, empréstimo de 1 ano parece, mas já encerrou o vínculo com o esporte, né? Depois desse empréstimo ele não vem, vai pra onde tu quiser. Mas para aqui, mais não. Vai pra qualquer lugar. Eu sei que o cara é jogador de futebol, é a profissão dele, ele gosta... mas vai jogar em outro lugar. Não volta pro esporte, não. Tá passando por uma fase complicada, mas ele Mas passa passa essa essa fase fase em longe outro do esporte, lugar, né? certo? Eu não quero ser insensível, mas o esporte vem em primeiro Vai lugar recuperar aqui. sua fase em outro time.
Vai fazer como os outros jogadores que vão para outro canto e tal. Teve até uma história também, a galera falando. Sempre aquela velha história. Quando um dos. Tipo, o contrato de Guilherme tava para acabar lá no Grêmio. Ele vai vir pro Sport. Minha gente, Guilherme, Diego Souza, nananã. Já foi esse tempo. Não, pelo amor de Deus. Aí Guilherme assinou lá com Fortaleza. Ainda bem, fica pro lado de lá, não vai pra cá. Eu só trazia 2 caras pro Sport de volta. Quem, meu Deus do céu? Tenho até medo de perguntar. Anselmo. Eita, poxa, eu lembro de Anselmo. E quem é o outro? Quem é o outro? Mas pode falar da área, não? Era atacante? Lateral. Lateral. Sander. Não, mas pelo Cariús amor tá de bem. Deus. Cariús tá bem. Tá bem, Gosto. mas... Mas não é Sander, né? Ei, sabe o que eu vi? Lembra de Ciro? Sim. Fez um golaço, golaço, velho. Eu vi esses dias. Saudade do meu ex. Não, tô brincando. Sim, uma coisa importante também, aquele jogo lá do Sport Ibis, pela primeira rodada do campeonato, foi, enfim, remarcado. Sport Ibis vai acontecer na Ilha do Retiro, até aqui, se não mudarem o horário E data, vai ser dia 19 de março, dia de São José, às 4h30 da tarde. Vale vai ser o jogo que a gente vai, né? Não. Eu sei Porque disso o do não, Bahia... viu? Eu sei disso não. Vamos Vou ver os deixar no jogos ar aqui, ó. Vamos Deixei ver lá. os jogos. No jeito ele muda de assunto. Eu acho que eu tinha mais uma coisa pra sábado, falar. que a gente falou, Náutico Sport. Aí tem o de terça-feira, dia 14 de fevereiro, de 9h30. Lá no Ceará, né? Ceará Sport. Eita, Ceará Esporte pela Copa do Nordeste, né? Aí tem o do dia 17 do 2, que acho que vai se alterar também, já foi. Acho que Santa já Cruz. foi, Vici. Eu acho que já foi. Eu Faltou não a vi em gente ver nenhum essa lugar. data aí não, mas provavelmente eu acho que não tem data ainda não. Ele só foi adiado, né? Tá. E se não foi, ele tem que ser adiado, né? Beleza. Aí o jogo que a gente ia, né? Quarta-feira, dia 22 A gente do 2. é muita gente, Sport hein? e Bahia, de 9h30. Aí depois só... Cadê? 10ª rodada. Vai ter outra rodada aqui que vai ser antecipada. Deixa eu ver aqui a 9ª rodada. Aí eu não sei não. Vale lembrar que Anderson Moreira levou um cartão amarelo, né? A 9ª rodada agora ali, Náutico Sport. Né? Anderson Moreira levou um cartão amarelo. Levou. Tá reclamando muito esses dias. Mas ali também tem umas faltas da bexiga. Ninguém pode falar mais nada com o árbitro, velho. Ninguém pode falar. Eu acho chato isso, sabia? Não você chegar como um cara aí que teve até negócio, chegou chutando o árbitro, parte pra violência. É outra história, xingamento e tal. Aí realmente eu não concordo, não. Mas aí você não poder falar nada com o árbitro, que aí você... Não, aí eu não concordo, não. O jogo que a gente vai é Sport Caruaru City. A gente vai. 25 de fevereiro. Não, é no Lacerdão, a gente não vai. No Lacerdão de novo, vai ter apagão, hein? Acho que Vai ter. Mas com essa renda aí, vem acho que cá, dá o pra- Sport vai jogar dia 23, dia 25, é? Cadê? Tu vê se é onde isso? Não, dia 23 não é contra o Bahia? Não é não? Não, é dia 22, Não. quarta, 22. É lá embaixo, Aí. Aqui, 22. Não, dia 22 do 2. Eu pensei que era dia 23. Eu já ia dizer, bora menino, dia 23, dia 25. Os caras têm que virar monstro. Anderson disse que não pensou em escalar time misto não, pra poder... Pra esse jogo agora com o Porto. Eu vi aqui uma notícia e tal. E enalteceu Eita, mas eu estou com sono já, eu tô esquecendo tudo que eu tava falando. A atuação do Porto. Realmente, eu acho que o Porto fez o dever de casa dele, porque ele se propõe a fazer ali. Eu acho que faltou muito mais de esporte aí. Mas tudo bem. Eu sempre vou achar que vai faltar mais de esporte, certo? A gente tem que sempre estar querendo... A gente tá mal acostumado, né? Porque a gente tá vindo na sequência de ganhar sempre. A gente quer ganhar. Não dá pra ganhar todos. Uma né? sequência aí de El Tanque Matador fazendo gol. El Tanque Matador. É verdade. Se Pra você quem não sabe da resenha do El acompanha lá Tanque o TV Matador, Sport, vá lá. fazendo comercial aqui da TV Sport. TV Esporte. Foi o Bastidores do Campinense, não foi? Foi. Bastidores do jogo Campinense. Tem lá falando sobre o El Tanque Matador, que hoje, infelizmente, não apareceu, né? Não. El Tanque Artilheiro do Matador. esporte. Infelizmente. Meu irmão, é artilheiro do esporte. Eu acho que eu tô esquecendo de falar alguma coisa. É sempre assim. Sempre esqueço de falar alguma coisa. A né? gente fala no próximo. Então eu acho que é isso mesmo. A gente, nessa atuação do esporte hoje, que também não foi nem lá nem cá, eu achei. Né? Foi O uma Porto coisa também não mesmo fez pra- muito, não. Não.
se segurou ali quando Só teve aquela devia, bola na trave ali e atacou acabou-se. ali. Eu acho que o O Porto Sport se fez segurou muito mais mais, do que mas não fez. aproveitou. Muito, novamente, muitas chances perdidas, né, velho? Uhum. Os caras que entram deveriam aproveitar essa oportunidade. E mais uma coisa, deveriam aproveitar mais os meninos da base. Eu sei que começa a ficar chato de todo mundo ficar falando disso. Mas, poxa, pra que tu Era o jogo relaciona, pô? de poupar, era o jogo de botar ele, Não né? era o jogo de botar esses meninos até pra ver como é que ia vir, assim, sabe? Parece que não quer valorizar os meninos, sabe? Fica uma coisa chata, fica uma briga desnecessária. Entendeu? Se com torcida, que a torcida fica querendo ver os meninos e tal. Bota logo esses meninos pra jogar, pô. Tem essa oportunidade? Bota. Pra que relacionou um monte de menino da base se na hora de botar entra com o João Igor? Uhum. Entendeu? Totalmente. Entrou o A Paulinho, gente que já já viu vinha o João Igor entrando. jogar, a gente não viu os Pois outros jogar é, no pô. profissional. E se é um jogo pra poupar, mesmo que você diga que não é, porque a gente sabe que é. É um jogo pra poupar, então começa a botar esses meninos, porque acaba desvalorizando, velho. Aí o menino sai do clube, poxa, aquele menino da base era massa e tal. Ah, falar rapidinho, só uma última informação aqui. Não sei se é perua ou não, mas tá se comentando muito sobre isso. Lembra daquele atacante Vinícius? Sim. A gente tava falando, é o quê? De Afogados? Petrolina? Eita, agora lascou. Eu Agora não lembro me não, pega onde era assim. esse menino não. Pesquisa aí. Esse Vinícius, ele entrou no radar do esporte. Anderson Moreira diz que não, mas assim, diz que ele só está sendo observado. Aí, ó, tá até aí, ó. Artilheiro do Pernambucano, atacante Vinícius, entra no radar do esporte. Eu acho que ele é do Afogados aí, tá vendo? Ele vem se destacando muito, entrou aí no radar do esporte, acho que o staff dele disse que teve uma conversa lá com a diretoria, Yuri Romão disse que não teve conversa, mas que ele está no radar, então a gente sabe que se tem fumaça tem fogo, então deve estar tendo alguma observação em Vinícius. Será que Vinícius virá para... Será que Vinícius vem? Com essa, a gente encerra o episódio bom. de hoje, né? A gente grava, acho que, não sei se a gente grava no sábado mesmo, depois do jogo. Provavelmente a gente grava depois do jogo, né? A gente grava depois do jogo. Então é isso, minha gente. Vamos terminar aqui com esse vem de Vinícius. Será que Vinícius vem? E o apagão do esporte de hoje. Vamos dormir 6 da tarde. Pelo esporte? Tudo. Tudo.